Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os efeitos do Decreto 47.491 de 2018, publicado em decorrência da Lei 18.037 de 2009, que dispõe sobre a regulamentação do cadastro de entidades representativas de despachantes para atuação no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, DETRAN-MG, bem como debater a suposta ocorrência de irregularidades nos procedimentos administrativos relacionados ao credenciamento de partes por parte do DETRAN, por meio da Divisão de Controle de Ciretrans e suas Ciretrans, circunscrições regionais de trânsito. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater os efeitos do Decreto 47.491 de 2018, publicado em decorrência da Lei nº 18.037 de 2009, que dispõe sobre a regulamentação do cadastro de entidades representativas de despachantes para atuação no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, DETRAN, bem como debater a suposta ocorrência de irregularidades nos procedimentos administrativos relacionados ao credenciamento de partes por parte do DETRAN, por meio da Divisão de Controle de Ciretrans e suas Ciretrans, circunscrições regionais de trânsito. Cadê a... Tá. Pede para ligar o ar-condicionado lá para a gente, por favor. Mas como é que está aqui? Já se fazem presente. A presidência registra e agradece a presença do Dr. José Carlos Fernandes Júnior, coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Patrimônio Público, promotor de justiça, representando neste ato o Dr. Antônio Sérgio Toné, procurador-geral de Justiça, que já se faz presente à mesa dos trabalhos. A senhora Andréa Mendes Abiuti, vice-diretora do DETRAN, representando o Dr. Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A doutora Adriana Patrícia Cortopassi Coelho, assessora jurídica do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais. Representando o Dr. Cleverson Rezende, diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais. O Dr. Roberto Alves Barbosa Júnior, delegado-chefe da Divisão de Controles de Ciretrans. A presidência também agradece a presença do senhor Adriano Assunção Moreira, coordenador da Coordenação Administrativa de Trânsito, do DETRAN. Cadê o doutor Adriano? Está aí? Ah, não? O senhor Everton Calamucci, presidente da Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito. Senhor Everton. Ok. Anderson Matheus, presidente da Associação dos Profissionais dos Despachantes Documentalistas de Minas Gerais, a DESDOC. Simone Aida, é isso mesmo? De Carvalho, advogada da Associação Profissional de Despachantes Documentalista de Minas Gerais. Depois nós temos que ver aí quem vai fazer o uso da palavra, se é o José Martins ou se é a Simone. Tá? São associações diferentes? Ah, ok. Não, então não é... Qual que é da DESDOC? O senhor Anderson e a... o Anderson. Então exatamente, é o senhor Anderson Matheus ou a Simone Aida de Carvalho. A presidência convidou também o doutor Matheus Souza de Paula, advogado também da FIC Consultoria. A presidência registra e agradece também a presença. Sou José Eurípides Fernandes, vice-presidente da Federação Nacional de Despachantes de Trânsito. O que é isso aqui? Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, faço aqui as considerações iniciais. Eu quero registrar e agradecer a presença também do deputado Cleitinho Azevedo, deputado João Leite. Deputado João Leite,
novamente nós estamos diante de novos problemas no DETRAN. E o deputado Cleitinho acompanhou aqui a audiência passada, inclusive teve a iniciativa de um projeto, juntamente com o deputado Mauro Tramonte. E para que a gente evite aqui fazer uma consideração sem fazer as abordagens, eu diria, mais adequadas, aqui aos nossos convidados, eu preparei aqui uma pequena memória, que eu faço a leitura dela, com relação, são 2 temas da audiência pública que nós compilamos até para a economia do próprio processo legislativo, para que a gente não precisa fazer 2 audiências públicas, e diz respeito ao DETRAN. Então, os representantes do DETRAN que aqui se encontram, né, e também o Ministério Público pode estar nos auxiliando, nos ajudando naquilo que for competência de cada instituição, nesse sentido. A profissão de despachante documentalista não é regulamentada por lei, podendo ser exercida por qualquer pessoa, independente de qualificação, escolaridade ou associação à entidade de classe. Não existe conselho de classe dos despachantes documentalistas. Ocorre que a Lei Estadual 18.037, de 2009, pretendeu regulamentar o exercício da profissão de despachante documentalista em grave ofensa à Constituição Federal. Tema como aqui suscitado foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em ocasiões anteriores. Declarou-se inconstitucionalidade de atos normativos estaduais que, como ora questionado, abordavam aspectos pertinentes às condições para o exercício de profissões ante a competência exclusiva da União para disciplinar a matéria. Outro relevante aspecto que macula a aplicabilidade da Lei Estadual 18.037, de 2009, é o fato de que a mesma, ao fixar obrigações ou condições para que o despachante no âmbito do Estado de Minas Gerais possa exercer sua atividade, criou notória distinção para com seus pares que desenvolvem as mesmas atividades em outros estados, situação que fere a isonomia constitucional da igualdade prevista no artigo 5º da Constituição da República. Nesse ponto, há flagrante inconstitucionalidade na medida em que a lei estadual estabeleceu notória distinção entre os integrantes da mesma categoria econômica, artigo 8º, inciso 2 da Constituição da República. No caso dos despachantes, ao criar regra diferenciada para que os mesmos no Estado de Minas Gerais exerçam sua atividade, em detrimento daqueles despachantes que, nos demais estados federativos da União, não estão submetidos ao regime legal imposto pela Lei 18.037, de 2009. Não existe profissão de despachante, assim não existe conselho de classe. O Ministério Público Federal, Minas Gerais, Conselho, MPF, Conselho de Despachantes não podem exercer atividades de conselho profissionais. Assim manifestou o Ministério Público Federal. A Justiça Federal em Belo Horizonte, analisando a Lei 18.602, de 2002, que cria os conselhos de despachantes, proibiu o Conselho Federal dos Despachantes Documentalistas, o CFDD, e o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas, documentalistas do Estado de Minas Gerais, de cobrarem dos despachantes inscrição e aprovação em cursos. E depois que a gente for ouvir aqui os representantes dos despachantes, eu quero tomar conhecimento qual é o valor que está sendo cobrado, né? Então, no momento da fala, seria muito bom que a gente pudesse saber quais são os valores, porque, segundo denúncia, os valores são exorbitantes, né? E aí, deputado João Leite, a gente já acha exorbitante o valor que a OAB nos cobra, que é hoje R$ 700 por ano. Então, a OAB já é bem salgada a anualidade, né, que nós pagamos. Os conselhos também ficam impedidos de utilizar a qualquer título o brasão da República, as armas da República, símbolos oficiais ou qualquer menção ou referência que possam fazer supor que as entidades exerçam atividades delegadas pelo poder público. A Justiça também determinou que os conselhos divulguem no prazo de 60 dias nota de esclarecimento aos associados, informando que a permanência nas entidades não é condição para o exercício da profissão de despachante. A decisão em caráter liminar tende pedido feito pelo Ministério Público Federal em Minas Gerais na ação civil pública, número 82134-19-2010.401-3.800. A abusividade chega ao ponto de exigir dos despachantes curso de formação de 2 anos. É isso mesmo? Taxas, anuidade, diplomas e inscrição, como também é de solicitar aos órgãos públicos com o Departamento de Trânsito que exijam a carteira de identidade profissional do CRDD para o trâmite de documentos.
falsa imunidade tributária. Ao se proclamarem autarquias, inclusive registrando-se dessa forma o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal, os conselhos ainda criam em torno de si uma espécie de blindagem tributária. Isso acontece porque os serviços de fiscalização legalmente constituídos, como as autarquias, são beneficiados com imunidade fiscal. Para o MPF, o CFDD e o CRDD, que são os conselhos federal e estadual, ao se autoproclamarem Conselho de Fiscalização Profissional, fazendo-se passar por agentes do poder público ou com delegação do poder público, atentam contra os interesses da coletividade, além de se furtarem de adimplir suas obrigações tributárias, pondo-se ao abrigo de uma falsa imunidade. No parecer memorando 3693, de 11 de dezembro de 2018, o Ministério do Trabalho informa que não há interesse em criar a profissão de despachante, conforme documento anexo. Além do mais, não há cursos existentes no Brasil, reconhecidos pelo Ministério da Educação em nível técnico, tecnológico ou superior para despachante documentalista. O que existe são cursos ministrados por entidades privadas, denominados cursos livres. Portanto, se esse dispositivo permanecer na presente proposta, acarretaria impedimento de adequação dos profissionais já atuantes, alta demanda às instituições para absorver a demanda pela procura dos cursos e reserva de mercado. Uma das entidades que hoje está cadastrada junto ao DETRAN é o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais, CRDD Minas Gerais, mas, apesar de se denominar conselho, o CRDD é uma associação privada. No CNPJ do CRDD consta como CNAE principal, número 9412.09/99. Outras atividades associativas profissionais e sua natureza jurídica é associação privada, ou seja, de conselho de classe só tem um nome empresarial. O CRDD é uma associação privada, assim como a DESDOC, e nos mesmos moldes e atribuições das demais associações de despachantes documentalistas que existem no Estado de Minas Gerais, credenciadas junto ao DETRAN, mas que agora serão impedidas de credenciarem os despachantes por força do decreto 47.491/2018. Se o CRDD fosse conselho de classe, sua natureza jurídica seria autarquia federal, com personalidade jurídica de direito público, e sua constituição estaria limitada à iniciativa exclusiva do presidente da República, consoante o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha E da Constituição Federal, o que não ocorreu. Consideração que nós fazemos, deputado João Lívio, Vossa Excelência já percebeu aí essa chamada reserva de mercado. Por outro lado, também objeto da audiência pública, é a questão do credenciamento dos pátios. Nós recebemos uma série de denúncias, e aqui representantes também vão poder falar desse assunto, deputado João Leite, porque há pátios que estão tentando credenciar, deputado Léo Portela, e vão lá, tentam fazer tudo aquilo que foi exigido pela Polícia Civil. Ela mostra aqui as fotografias que chegaram ao nosso conhecimento, um pátio credenciado que não tem nenhuma área coberta, não tem absolutamente nada, as coisas estão totalmente bagunçadas, e esse pátio, ele consegue o credenciamento. E outros pátios, que realmente obedeceram toda a exigência, né, da portaria do DETRAN, do decreto, tudo aquilo, Cleitinho, e que fizeram esforço, que fizeram investimento, gastaram, esses pátios não conseguem o credenciamento. Será que nós podemos falar aqui, doutor Zé Carlos, nós tivemos aqui a outra audiência pública, e o deputado e delegado geral de polícia, doutor Eli Grilo, que é vice-presidente dessa comissão, ele trouxe aqui uma fala que nos deixou muito preocupados. Por isso, nós havíamos convidado a representante do GAECO, que é a doutora Cássia Virgínia Gontijo, a quem sempre nos auxiliou muito a Comissão de Segurança Pública. Antes dela, o doutor André Ubaldino, que sempre foi um grande parceiro da Comissão de Segurança Pública, deduzidos lá de 2000, ainda quando ele era promotor, quando aqui realizamos a CPI do narcotráfico. Então, o doutor André Ubaldino é um grande companheiro aí nosso de trabalho. E foi por isso, o delegado Eli Andrade disse aqui que o que ele via na prática, que ele nunca foi delegado de trânsito, né? O deputado Cleitinho estava aqui, o deputado João Leite estava aqui, ele usou a seguinte expressão, que infelizmente ainda prevalecia a chamada taxa de emergência. Ou seja, era pago um por fora
para que documentos de trânsito, licenciamento e outras coisas similares nessa área tivesse a sua tramitação agilizada. Eu quero também entender, deputado Cleitinho, deputado João Leite, doutor Zé Carlos, deputado Léo Portela, que pátios que realmente não tem uma estrutura mínima condizente com as exigências legais de portarias e decreto, que esses também não tenham, né, sofrido aqui a influência e o impulso da chamada taxa de emergência, ou seja, aquilo que é pago por fora para agentes públicos, que é o pior, pagamento para agentes públicos. Nós tivemos denúncias gravíssimas envolvendo o Detran, ali da Gameleira, envolvendo vistoriadores, uma verdadeira, eu diria, uma promiscuidade, foi a palavra que eu utilizei aqui, denúncias trazendo notícias, deputado João Leite, que vistoriadores, à luz do dia, sacando dinheiros, montes de notas do bolso e entregando dinheiro para A ou para B, aqui no Detran da Gameleira. Então, nós já aprovamos os requerimentos da audiência passada, Corregedoria, Ministério Público, GAECO, né? E aí, nós vamos reforçar, inclusive, eu vou pedir à consultoria que está nos acompanhando, que elabore requerimento para que também as mesmas notas taquigráficas da audiência passada vá para a promotoria de defesa do patrimônio público. É muito importante que os promotores do patrimônio público também tomem conhecimento. Então, nós estamos aqui diante de duas situações. Agora mesmo, deputado João Leite, eu tive que ir ali na CCJ pedir para retirar um projeto de pauta, que acredito, conversando com o autor e com o presidente da comissão, né, eu quero que essa situação fique melhor esclarecida. O que nós precisamos esclarecer aqui, primeiro, quanto que um despachante está pagando para um conselho? Por que paga para um conselho se não a lei assim não exige? Se não tem a profissão de despachante ainda regulamentada por lei, e lei que nós estamos falando da União, nós não estamos falando lei estadual, porque eu tenho que me curvar, porque eu não sou competente para tal, né? Eu não tenho competência para legislar no âmbito da União. Por que está acontecendo em Minas Gerais? Será que é uma reserva de mercado? Quanto custa isso? Porque da OAB eu já acho um absurdo. Nós, advogados, achamos um absurdo pagar R$ 700 para a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma anualidade. Nós queremos saber esses valores e, por isso, nós fomos provocados aqui para que a gente pudesse fazer essa audiência pública. Indago ao deputado João Leite se deseja fazer alguma consideração nesta fase, deputado João Leite. Vamos ouvir? Então, vamos passar diretamente aqui aos nossos convidados e autoridades e, obviamente, vamos começar pela primeira associação e, se eu estiver equivocado aqui, vamos passar primeiro para a DESDOC, é isso? O senhor Anderson Mateus, que é o presidente da Associação Profissional dos Despachantes Documentalistas de Minas Gerais. E eu gostaria que o senhor trouxesse essas denúncias, porque os senhores nos procuraram formalmente, para que os senhores pudessem nos trazer aqui essas informações com mais clareza, para que o conjunto dos deputados, para que o Ministério Público e os demais convidados possam entender, né, por que essa denúncia, por que foi feita e o que vocês estão, ao final, pleiteando com a denúncia. O senhor tem a palavra. Bom dia, deputado. Bom dia aos outros deputados, ao membro do Ministério Público, que, graças a Deus, o senhor está aqui e vai poder ouvir tudo o que está acontecendo, ao presidente da FENADESP, o Everton, que saiu lá do Paraná para estar aqui hoje representando os despachantes, ao Bochecha, ao nosso amigo lá de Uberaba, a todos os advogados, aos despachantes que aqui estão. E, deputado, quero falar para o senhor que essa audiência está sendo vista por todos os despachantes do Brasil, porque... E ela está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia. Sim, a gente, todo mundo está olhando isso, porque essa lei federal abrange o Brasil. Então, vamos ao que interessa aqui. E tudo que o senhor leu aí, deputado, eu queria te falar que só quem não sabe disso tudo que o senhor falou são os delegados do Detran, que não têm conhecimento que o CRDD é uma associação privada. O meu filho de 10 anos de idade sabe que o CRDD é uma associação privada e não é um conselho de classe. Então, vamos lá para os nossos amigos do Brasil. Nós temos uma lei estadual aqui, a 18037, que no artigo 1º
fala: o Estado manterá o cadastro de entidade representativa dos despachantes constituído na forma da lei. Parágrafo 1º. Poderão ser cadastradas exclusivamente as entidades cujo estatuto ou outro ato normativo preveja um mecanismo de representação. Essa lei desde 2009. E, no ano passado, no dia 21 de setembro, o governador ele faz especialmente um decreto, juntamente com outros servidores do Estado, exclusivamente para calar a boca da DESDOC, essa associação que eu represento. Por que eu vou falar isso com o senhor? Então, vamos lá. Lei 10.602 de 2002, votada pelo Fernando Henrique, o parágrafo 1º é bem claro. Os conselhos CRDD e CFDD têm personalidade jurídica de direito privado, nunca foram conselho de classe. E os vetos da lei, que é o parágrafo 3º do artigo 1º, veda mais de um CRDD no Estado, ou seja, eu posso abrir um outro conselho no Brasil. Qualquer despachante pode abrir outro conselho no Brasil. O parágrafo 4º do artigo 1º veda a função de poder público do conselho. O artigo 3º proíbe o conselho de cobrar anuidades. O artigo 4º obriga o despachante a estar filiado ao CRDDs. É vetado, são os vetos, tá, gente? Então, o que acontece? A lei nasceu morta. Em 2009, deputado, agora o senhor vai ficar pasmo que eu me perdi por isso aqui. Quem promoveu a ação pública contra o CRDD foi justamente o sindicato que foi privilegiado por esse decreto. Né? A ação civil pública, já transitada e julgada, proíbe o conselho de cobrar anuidade, de fiscalizar, de punir, ou seja, uma sentença do Ministério Público Federal falando que ele não é conselho de classe. O STF, o STJ, o TJMG têm jurisprudência pacificada que o CRDD é uma associação privada. O Ministério do Trabalho envia ofício para o CFDD, para o presidente da República, para a Casa Civil, falando que não há interesse em regulamentar a profissão do despachante, porque não há risco, é uma atividade. Aí me vem o DETRAN, que ignora, deputado, todas as informações que essa associação, a DESDOC, levou para o conhecimento dele. Né? E, inclusive, temos um parecer da assessoria jurídica que, após publicado o decreto, rapidamente, dia 26 de setembro, o doutor Rafael diz que somente poderão ser credenciadas das 7 entidades, somente 3. O CRDD, né, que é uma associação privada, porque o próprio artigo lá do decreto fala que essas associações não podem estar credenciadas. Então, o próprio assessoria jurídica do DETRAN corre lá e fala aqui, ó, tira a DESDOC, as outras associações, mas vamos manter uma associação amiga, CRDD, aqui conosco, porque o CRDD não denuncia, não é a DESDOC. Então, está aqui. E também, deputado, o que acontece? O senhor falou em doutor Rafael? Doutor Rafael, de onde? Ele era assessor jurídico até o ano passado do DETRAN. Hoje ele é o chefe da DRV. É delegado? É delegado, isso. Delegado de polícia. Chefe? Hoje ele é chefe da DRV, Departamento de Registro de Veículo, da Gameleira. Ex-assessor jurídico. Então, o que acontece, deputado? O senhor vai entender que, às vezes, eu ouso falar de uma suposta quadrilha envolvida para fazer esse decreto, tá bom? As pessoas que representam o CFDD e o CRDD começaram, no ano passado, a andar de mão dadas com o Maurício, ex-presidente do CONTRAN, querendo criar a profissão através de resolução do CONTRAN. O senhor sabe muito bem que quem cria a profissão é a União, não é o CONTRAN. E a DESDOC, a única entidade representativa, foi lá e entrou com uma ação contra o doutor Maurício. A gente falava, chama ele de palhaço de boneco, que andava fazendo propaganda do CRDD. E nós entramos com a ação, e nós ganhamos essa ação, e o Maurício falou na ação que não estava promovendo, não queria regulamentar. Aí, estranhamente, deputado, olha o que acontece. Ganhamos a ação. Dia 5/9 de setembro, o presidente do DENATRAN se encontra com o Orlando, presidente do sindicato, privilegiado por esse decreto. Dia 5/9. Ganhamos a ação de julho de 2018. Dia 5/9, o senhor Orlando se encontra com o Maurício. Está aqui a foto dele, está lá no site, de mãozinha dada. O decreto sai dia 22. De 22/9 sai o decreto.
Estranhamente, o deputado passou 22 de setembro é publicado o decreto. 2018? 2018. Do dia 22 ao dia 26, o DETRAN já tinha uma minuta prontinha para excluir as associações e manter o conselho e o sindicato. A minuta está aqui. E no dia 1/10, graças a Deus, conseguimos uma liminar, porque hoje as associações, a ADESDOC, hoje trabalha mediante uma liminar que nós conseguimos no TJ. Agora, o senhor estava falando de cobrança. Depois que esse decreto foi publicado, está aqui quem sai ganhando com isso, tá, deputado? O CRDD cobra o valor de R$ 600 para curso e R$ 1.500 para cadastro de novo despachante. Ou seja, o CRDD, para criar um novo despachante... Eu tenho 22 anos de despachante. Para mim, hoje, entrar no CRDD, eu vou gastar R$ 1.510, mais do que a OAB do senhor e da minha esposa, que está ali atrás, que é advogada. Já o sindicato, ele foi mais além. O sindicato, ele me mandou um boleto de R$ 3.200 para fazer um curso e uma anuidade de 970. Ou seja, somos mais de 30 mil despachantes. Cada um despachante vai desembolsar R$ 4.170 para exercer uma atividade que, bem o senhor disse, que não é profissão. Então, como eu disse para o senhor, o DETRAN ignora a sentença do Ministério Público Federal, porque ele já foi informado disso, né? A gente teve uma oportunidade de se encontrar com a doutora Adriana, que aqui está, né? E depois numa reunião, mas nesse primeiro encontro, a doutora Adriana até afirmava que estava quebrando o galho de encontrar com a gente. E o entendimento dela é que o conselho foi criado por lei, então ele estaria, sim, a minuta está aqui falando que ele pode estar lá. Aí me vem, eu acionei... Presidente Rodrigues, eu queria solicitar que Vossa Excelência pedisse para retirar esse termo usado contra a delegada pelo senhor. Não é delegada? Adriana, advogada. Delegada? Delegado DETRAN, retirasse esse termo de quebra-galho. Não fica bem, doutor? Entendi. Aí o que acontece? O presidente se acata a intervenção do deputado João Leite, solicita que seja retirada as notas taquigráficas. O senhor continua com a palavra. Aí o que acontece? Eu acionei o Ministério Público, dando ciência de que tanto o CRDD quanto o DETRAN estava descumprindo a decisão da Justiça Federal. E o CRDD e o Ministério Público, o doutor Giovanni, que foi convidado para estar aqui, não estava, notificou o DETRAN, né, perguntando o que é o CRDD dentro do DETRAN. E o doutor Rafael responde na nota técnica dele, falando que é uma associação. Uai, se ele reconhece que o CRDD... Essa resposta está com você aí? Está aqui comigo. Está a cópia dela, está aí? Está sim. Peço assessoria, pega ali a cópia, por favor. Da nota técnica do doutor Rafael. Do doutor Rafael, que reconhece. Onde ele manifesta que o CRDD é uma associação. É uma associação. Ele reconhece que o CRDD é uma associação privada. Ok. Pode continuar. Aí o que acontece? Como aí nós tivemos uma reunião com o doutor Cleivson, com a doutora Adriana e com o doutor Rafael, né? E nessa reunião que nos receberam muito bem, né? Eles deixaram bem claro, como a nota técnica, que iriam manter o CRDD, porque foi criado por lei federal, né? Então, novamente, eu acionei o Ministério Público Federal, né, para que tomasse as providências. O Ministério Público Federal declinou a competência para o Ministério Público Estadual, né? E a doutora Quetituri, da 17ª, deputado, deu um despacho e enviou agora, para o dia 5 de abril, para o DETRAN, né, o questionamento, ela fala aqui, para o doutor Cleivson, solicito que encaminhe a essa promotoria de justiça informações a respeito da manutenção do cadastro do Conselho Regional de Despachante Documentalista no Estado de Minas Gerais, CRDD, tendo em vista que, conforme o artigo 1º do parágrafo 2º do decreto, é vedado o cadastramento de associação. Ela está perguntando, DETRAN, por que o senhor mantém aí o CRDD se ele é uma associação privada? O Ministério Público Federal sabe disso, a doutora Queda, da 17ª Promotoria, sabe disso, e só o DETRAN que não quer tirar esse CRDD de lá, né? E o DETRAN... e outra coisa, doutor,
deputado, mesmo o DETRAN sabendo da nossa liminar, ele nos notificou para que a gente se adeque. A associação não vai se adequar, porque o artigo 1º lá do parágrafo fala que nós somos associações. E ele deu um prazo que expirou até de 28 de abril para a gente deixar de ser entidade representativa. Nós temos liminar. O Conselho não existe liminar. O Conselho está hoje dentro do DETRAN, credenciando o despachante, fiscalizando, punindo e impondo essas anuidades, graças à mão amiga do DETRAN, que o mantém lá. Então, são essas coisas, deputado. E eu queria dizer o seguinte, o DETRAN parece que está criando doutrina, né, dentro lá, ele que faz, como eu disse na outra audiência aqui. Lá em 2009, essa mesma lei deu a gente o lacre. O DETRAN não nos dá o lacre, mas permite ilegalmente que as concessionárias façam uso do SRPR. E só para o senhor tomar conhecimento, no Brasil são 25 conselhos, 17 são associações, 7 se intitulam como autarquia e o Ministério Público Federal vem com mão firme em cima dele. E o CRDD do Pará, ele nem é conselho, nem nada, ele é sindicato, ele é conselho, mas é um sindicato. Então, deputado, nós queremos aqui que essa comissão, junto com os deputados e um membro do Ministério Público, que faça valer justiça, né, os princípios da legalidade que norteiam o DETRAN. Que o DETRAN não pode escolher essa entidade. Ah, deputado, só para finalizar, desculpa, só para finalizar. Quando foi fundada a DESDOC em 2017, nós fizemos várias denúncias de irregularidades dentro do DETRAN. Por quê? São 32 ofícios que não foram respondidos. Várias declarações de delegados para fomentar novos inscritos dentro do DETRAN. Cheio de delegados dando declarações para fomentar novos despachantes. Ao meu ver, o delegado prevaricando, que quando ele fala que a pessoa atua lá durante 5 anos sem estar credenciado em uma entidade, e de mais a mais, o último ofício aqui da Corregedoria, pedindo informações ao diretor do DETRAN, na época, o doutor César, sobre o que está acontecendo dentro do DETRAN. Essas são as minhas colocações, deputado. Obrigado. Eu gostaria, senhor Anderson, essa tabela que foi... Ah, foi você? Bom, então, na hora, gostaria que pudesse explicar, porque eu não sei que sindicato é esse. Sindetran. Nossa. Ok. Ok. Bom, a senhora é a... Que é muita gente aqui. A da DESDOC. Bom, vamos aproveitar e passo a palavra para a senhora, para que a senhora pudesse, inclusive, explicar já de uma vez sobre essa tabela aqui. Então, só um segundinho, só um segundo. Simone Aida de Carvalho, isso. Associação dos Despachantes Documentalistas de Minas Gerais, a DESDOC. A senhora tem a palavra, por gentileza. Eu não vou nem tomar o tempo, porque eu agradeço que o senhor nos disse tudo o que tinha que ser dito aqui, mas essa questão da cobrança é o seguinte, quando o decreto saiu, o decreto proíbe as associações, quando o decreto saiu, quem era? CRDD e sindicato, porque o Triângulo Mineiro só trabalha lá, o Sindetran pega todo mundo. Automaticamente, eu tenho até um processo muito interessante, existe uma ação do sindicato contra o CRDD e CRDD contra o sindicato. Quando saiu o decreto, eles viraram amigos. Fizeram, inclusive, um termo de ata que está aqui comigo para vamos deixar disso, vamos parar de brigar, vamos partir o bolo nós dois. Foi o que aconteceu. Com isso, o sindicato automaticamente julgou no site dele que o valor do curso para um despachante que tem mais de 40 anos que trabalha na profissão é R$ 3.200. Que sindicato é esse mesmo? Sindetran. Sindetran? Isso. Ok, pode continuar. O CRDD correu lá na frente para também não perder o mercado e colocou lá R$ 1.500 ou R$ 1.510 para poder abrir vaga para novos despachantes.
Fora disso, os valores de curso e os valores de anuidade. Então, o que a gente viu, e nós ficamos pasmos, é o seguinte: primeiro, pela irregularidade, que o decreto quer ou obrigar o despachante a se associar, o que é vedado pela Constituição, ou vai se sindicalizar compulsoriamente. E eu gostaria de saber o seguinte: R$5.000 praticamente de um despachante, a gente não pode pagar mais sindicato. Só Minas Gerais. O advogado está aguentando pagar a anuidade? Só o despachante hoje vai pagar esse absurdo. E eu queria só fazer rapidamente para terminar, quero agradecer aos trabalhadores que estão aqui. Despachante é trabalhador, levanta todo dia de sol a sol e é maltratado por delegados do DETRAN, principalmente do interior, doutor. Você não tem noção do que é ser um despachante no interior. Quero agradecer muitíssimo aos que estão aqui e dizer que nós estamos aqui não para brigar por arrecadação, porque a DESDOC cobra R$290 por ano. Nós estamos aqui para representar o meu filiado. É isso que eu estou fazendo aqui agora. E eu queria pedir, e agradecer, e pedir que os despachantes não se esqueçam do senhor, porque nós batemos em todas as portas, e do Cleitinho também, nós batemos em todas as portas dessa Assembleia. O único que nos abriu a porta foi o senhor e o Cleitinho. Então, muito obrigado, e tenha misericórdia da nossa atividade. Obrigado, senhora Simone Aida de Carvalho, da Associação dos Profissionais Despachantes. A presidência solicita o senhor Everton Calamucci, presidente da Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito. O senhor tem a palavra. Bem, bom dia a todos, nobres deputados. Para nós é sempre uma alegria muito grande estar nesse estado de Minas Gerais, uma das referências do nosso país. Inicialmente, eu gostaria de colocar minha posição pessoal, porque eu sou um federalista convicto. Entendo que os estados nesse país têm que ter mais autonomia. Nós parecemos, nesse país, que somos províncias argentinas. Ora parecemos províncias, ora parecemos estados do modelo norte-americano. Nós não estamos ainda convictos do que nós somos, né? Mas, baseado nesse princípio do federalismo, que eu tanto defendo, eu vou agora tratar do nosso assunto aqui. Primeiro, algumas dúvidas devem ser esclarecidas. Primeiro, por que o Conselho Federal não foi reconhecido? Por dois motivos. Tem dois pilares por que ele não foi reconhecido. Primeiro, porque não existe uma profissão. Tá? Segundo, há vício de origem na criação da Lei 10.602. E qual é esse vício de origem? Aí vamos voltar novamente a falar em regimento, né, deputado, que o senhor acabou de falar agora aqui. Para se criar conselhos, a iniciativa tem que ser obrigatoriamente do presidente da República e de mais ninguém. Aí, claro, ele leva lá para a Câmara Alta ou Câmara Baixa o início do projeto de lei, aí cabe a um deputado ou a um senador. Mas, basicamente, tem que ser o presidente da República. No caso, quem propôs esse projeto de lei foi o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. E, por isso, acabou virando uma associação. Ele perdeu aquela característica de ser uma autarquia pública federal. Isso é o primeiro assunto. Então, ele é viciado. Com relação à falta também de profissão. Por que a profissão do despachante documentalista não foi aprovada e não será? Porque ela é notadamente inconstitucional. Porque o despachante não é profissão, companheiros, é atividade. E há uma diferença substancial entre atividade e profissão. Profissão somente lá, o Ministério do Trabalho, lá em Brasília, que se cria a profissão. Atividades é privativo das assembleias legislativas estaduais. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui para se entender isso. Por exemplo, você sabe que é esquilador? É uma profissão, é uma atividade. Atividade lá da fronteira do Rio Grande do Sul a do Uruguai. São aqueles que esquilam ovelhas, fazem a lã. Ora, Brasília não tem nem conhecimento do que é isso. É igual aquele pessoal lá do Acre, que extrai latex, que é o pessoal que trabalha no cacau, nas fazendas da Bahia. São atividades em que as assembleias legislativas têm a prerrogativa para criar. O despachante é uma categoria muito antiga.
ela vem lá do século retrasado, século XIX. Já se emplacava tílbures e carruagens lá no tempo do Império. No entanto, o Código Brasileiro de Trânsito, depois que foi criado, nenhuma vez ele fez uma citação sequer fugaz da existência do despachante de trânsito. E aí nós vamos fixar, e aí até são correções que a gente pode fazer ao longo dos trabalhos, até de nova legislação que possa ser. Despachante de trânsito. O despachante documentalista, quando foi criado, ele foi criado como um despachante genérico. Ele pode atuar na Polícia Federal, fazendo passaporte, ele pode atuar na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ele pode atuar no DETRAN, ele pode atuar em órgãos federais, estaduais e municipais. Ali reside a inconstitucionalidade do despachante documentalista. Por quê? Porque o Congresso Nacional não pode legislar quem é que vai trabalhar, vamos dizer, no DETRAN de Minas Gerais. Por isso que é atividade. Quem tem que legislar sobre quem é que vai trabalhar e as condições em que vai trabalhar é a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Por que, então, foi decretado inconstitucional? Porque São Paulo, e aí a citação é de São Paulo criou uma lei, a Assembleia Legislativa de São Paulo criou uma lei regulamentando o despachante, mas como profissão, quando deveria ser por atividade. Eu venho de um estado, nosso estado, o estado do Paraná, nós temos uma legislação para despachantes de trânsito, é onde todo mundo aqui trabalha. Ninguém trabalha na Polícia Federal, ninguém trabalha fazendo documentos lá na Prefeitura Municipal, aqui todo mundo é do DETRAN, é despachante de trânsito. É despachante de trânsito. Então, o despachante de trânsito, quem regula é a Assembleia Legislativa. No nosso Estado, quem regula, nós temos a lei desde 1952, foi a primeira lei que regula o despachante. Lá nós temos um concurso público, estadual, para ser despachante de trânsito, porque é uma coisa muito séria. Nós trabalhamos com segurança pública, nós trabalhamos com documentos públicos, e é muito sério isso. Isso não é brincadeira. Então, veja, lá nós temos, por exemplo, a grade curricular para concurso público, tem critérios para esse concurso. Primeiro, a frota veicular tem que ser compatível com o número de despachantes por município. Não adianta nós ter aqui em Confins, vamos dizer, uma cidade que eu fiquei sabendo, tem 7.000 habitantes, com uma frota de 1.000 veículos, não pode ter 20 despachantes. Porque um vai comer, vai tomar o café da manhã, o outro vai almoçar e o outro vai jantar. Não há mercado para esse profissional. Então, nós temos que ter critério na hora da escolha do despachante e na hora que faz o concurso. Segundo, a nossa grade curricular para fazer o concurso, doutor Pasmo, nós temos até a teoria geral do Estado, noções elementares de direito constitucional, noções de direito de trânsito. As provas são, e o peso é 7. Nós somos regidos pelo DETRAN. Então, o que eu quero fazer, o que eu quero concluir de tudo isso? Minha palavra é, não vou entrar aqui em lei, não vou entrar em... O que nós temos que ver é o seguinte, aqueles que foram credenciados, e nós respeitamos que são famílias que dependem do ganha-pão de todos os profissionais, isso é direito adquirido. Mas o que a Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito pugna nesse momento, e nós temos essa linha praticamente em quase todos os estados, é que o Estado, no caso, o DETRAN, volte a avaliar e ver o perfil do profissional. Tá? Nós queremos exatamente que o Estado volte a tutelar essa atividade, a Assembleia volte a reestudar um novo projeto de lei, com a atividade do despachante de trânsito, porque exatamente porque ela é uma atividade e ela tem que ser tratada a nível estadual. Também, para falar novamente sobre a profissão, para deixar claro, o Congresso Nacional não pode tratar, eu vou repetir, ele não pode tratar do que o perfil do profissional que vai atuar no DETRAN de Minas, ou do Paraná, ou de Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul. Agora, ele pode, por exemplo, criar uma lei do despachante público federal. Né? Bom, o despachante, esse aqui, vai trabalhar nas repartições públicas federais. O Congresso pode fazer isso. Mas ele não pode dizer que o fulano de tal pode trabalhar junto à prefeitura de Betim. Pode. Não cabe à União, cabe à Câmara Municipal de Betim. E as atividades e órgãos públicos estaduais, à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Então, o que nós estamos pugnando é que se crie critérios que nós suspendemos, ou pelo menos vamos estancar o número de novos despachantes,
Precisamos saber qual é a nossa frota real de Minas Gerais, quantos profissionais tem por município, se eles são compatíveis com a frota, tá? E, a partir daí, a gente começar a ter um perfil do novo profissional. Escritório, estrutura, porque, de qualquer maneira, quando o cidadão aqui de Minas Gerais entra no escritório do despachante, ele está entrando num segmento do Detran. Ele está entrando num órgão público, praticamente um órgão público, porque nós temos essa função. Então, aqui não estou fazendo crítica, e só com relação para enaltecer, a questão da FEDADESP, daquela ação direta de inconstitucionalidade, nós realmente entramos e ela foi arquivada não pela questão meritória, ela foi arquivada porque a Federação Nacional dos Despachantes de Trânsito ela não tem personalidade jurídica no polo ativo para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. É somente confederações, federações não. Já teve decisões, eu sabia, eu era sabedor disso, e pedia talvez que um partido político, como foi porque partido político pode, o Ministério Público pode, e nós não conseguimos mas no conteúdo da matéria, se analisar toda essa ação, todos os órgãos, a Advocacia Geral da União, todos eles foram unânimes em dizer que é inconstitucional. Porém, é inconstitucional, porém, a Federação Nacional não tem capacidade postulatória no polo passivo para figurar numa ação direta de inconstitucionalidade. Mas, no que tange ao mérito, todos os órgãos que se manifestaram fizeram essa menção, dizendo que realmente o Conselho não é uma autarquia pública federal. E a Lei 10.602 deve ser realmente suprida do nosso ordenamento jurídico. É isso que eu tenho a falar. Eu quero agradecer muito aos senhores. Eu acho que são essas, eu não me posicionei em nada, mas apenas eu estou demonstrando aqui e fazendo as conclusões do qual a Federação Nacional se compromete. Força aos estados, força aos DETRANs e às autoridades estaduais, porque a nossa atividade ela é meramente estadual. Obrigado. Agradecemos ao doutor Heberton Calamucci. A presidência passa a palavra. Eu indago aos representantes da Polícia Civil qual será a autoridade que falará primeiro, se é a doutora Andréa Mendes, a doutora Adriana ou o doutor Roberto. A senhora? Doutora Andréa Mendes Abud, vice-diretora do DETRAN, que neste ato representa o doutor Wagner Pinto de Souza. A senhora tem a palavra, doutora. Bom dia, deputado. Bom dia aos outros deputados da mesa, aos demais presentes. Em primeiro lugar, eu queria justificar a ausência do doutor Cleverson. Ele não está aqui hoje porque ele está em Brasília, na 65ª reunião da Associação Nacional dos DETRANs. Foi uma convocação nacional que já estava previamente agendada, e, por isso, ele não está aqui hoje. E nós estamos aqui representando. A gente vai falar primeiro sobre a questão dos despachantes. Só um detalhe aqui, que a assessoria esqueceu. A senhora é delegada-geral de polícia? Delegada-geral de polícia. Ok. Tá. A gente vai começar falando sobre a questão dos despachantes, né? Foi a nossa primeira pauta. E a primeira coisa que eu queria dizer é que o Anderson, ele não está presente aqui agora, mas ele disse que a profissão não é uma profissão regulamentada, é uma atividade, mas eu entendo, né, eu acho que todos os senhores hão de convir que qualquer atividade para ser exercida, ela tem que ter um mínimo de regulamentação, né? A nossa preocupação como DETRAN é dar ao cidadão, né, à sociedade, um profissional, mesmo que não seja uma atividade, que possa ser confiada a alguém para representar o outro. Então, nesse sentido, num breve histórico, os despachantes antes eram vinculados diretamente ao DETRAN. O DETRAN expedia uma credencial para ele agir, para ele exercer sua atividade, para ele atuar. E, desde 2009, com a edição da Lei 18.037, essa competência foi passada às entidades representativas. E, daí, eles começaram a se associar. Em momento algum, o DETRAN deixou de descumprir a lei. A lei disse que, a Lei 18.037 disse que o DETRAN cadastraria as entidades representativas. E é claro que o DETRAN, dentro do Estado, para que esse despachante pudesse atuar, necessita que ele comprove que ele está associado a uma entidade.
que ele faz parte de uma entidade, porque ele precisa cumprir a lei. Nós trabalhamos cumprindo a lei. Então, a Lei 18.037 exige que ele que para atuar nas dependências do DETRAN, ele precisa estar vinculado a uma associação, a uma entidade representativa. Aí não exige o conselho, não, né? Não exige o conselho, em momento algum. Poderia ser o conselho, o sindicato, tanto que o DETRAN tem 4 associações cadastradas, um conselho e 2 sindicatos, e todos atuam da mesma maneira, com os mesmos direitos e obrigações. O decreto que veio ano passado com esse intuito de regulamentar essa atividade, porque, mesmo com a edição da lei, a lei não regulamenta o exercício dessa atividade. Não existe a profissão regulamentada. A lei só diz que o DETRAN vai cadastrar as entidades representativas e que as entidades representativas serão responsáveis pela atuação desse profissional. Mas, diante de inúmeras reclamações, de inúmeros processos que a gente tem, até mesmo dentro de delegacias, de atuação de despachantes, de transferências que ocorrem dentro das delegacias, dentro dos DETRANs, que envolve falsificação documental, falsificação de selo cartorário, de documentação, e que passaram pelas mãos do despachante, a gente entende que essa profissão, sim, precisaria essa atividade precisa ser regulamentada. Não é simplesmente eu ter uma associação e dar a uma pessoa sem um mínimo de qualificação e de treinamento uma credencial para que ele possa atuar como despachante, sendo que ele não reconhece nenhum documento de veículo. Então, eu entendo, o DETRAN entende que é necessário que ele tenha um mínimo de qualificação para exercer essa atividade. Então, nós não entramos no mérito do que cada associação, cada conselho, cada entidade sindical exige desse profissional, mas ele precisa de ter um mínimo de atendimento. Então, nós entendemos que esse decreto veio no sentido de regulamentar. Então, quando o decreto veio e disse que só seria reconhecido como entidade representativa de despachante os conselhos, o DETRAN, a princípio, o que o DETRAN fez? Nós recebemos um decreto do governador, nós temos que cumprir o que está regulamentado nesse decreto. Então, nós notificamos todas as entidades, inclusive o Conselho, todos foram, porque, além dessa previsão, o decreto fez outras exigências. Ele fez exigências de que aquele profissional tivesse um mínimo de treinamento, de qualificação para exercer essa atividade. Então, o DETRAN notificou todas as empresas, inclusive a Desdoc, que, por força de uma liminar no mandado de segurança, estava garantido o direito dela de atuar, mas, em momento algum, o DETRAN deixou de qualquer empresa atuasse em razão desse decreto. Nós notificamos as empresas para que elas se adequassem ao decreto. E nesse espaço de tempo, com todos esses questionamentos que começaram a existir, hoje nós estamos aguardando um posicionamento da Advocacia Geral do Estado acerca da constitucionalidade desse decreto. Então, como essa medida preventiva, nós não deixamos que nenhuma entidade, seja ela associação, sindicato ou conselho, deixasse de atuar no DETRAN. E que todo esse nosso trabalho, na intenção de regularizar, eles disseram que... Doutora Andréia, é só para complementar aí a preocupação que vocês tiveram, os senhores e as senhoras tiveram no DETRAN, de ir até a AGE. Aqui também nós apresentamos um projeto de resolução para assustar os efeitos do artigo 1º, do decreto que dispõe sobre a regulamentação, porque nós entendemos também que eles exorbitaram, o governador. E até comentava aqui com o deputado doutor Eli Grilo, infelizmente, Cleitinho, mesmo que seja um decreto de um governador bandido, que é o caso do Pimentel. Então, o grife é nosso, viu, doutora? Fernando Amado Pimentel, um verdadeiro bandido que passou aqui pelo Estado de Minas Gerais. A senhora continua com a palavra. Deputado, e nós recebemos no DETRAN o pedido de nota técnica acerca desse projeto de resolução para assustar os efeitos do decreto, e, inclusive, o DETRAN deu a nota favorável a
Eu até pessoalmente acho que não o decreto inteiro, porque o decreto tem uma regulamentação, eu acho cabível para... Não, é só o artigo 1º, é só exatamente no ponto. Nós também fomos cirúrgicos na apresentação. Porque eu acho que essa profissão precisa, sim. E o DETRAN quer atuar como parceiro do despachante, mas eu acho que o principal é que eles também se organizem. A gente tenta dar ao cidadão, dar à sociedade, uma garantia para que ele contrate um profissional idôneo, que possa confiar a ele, atuar em nome daquela pessoa perante o DETRAN. Então, por isso, o DETRAN dispõe no site de todas as entidades, inclusive as associações. Nós não estamos descumprindo, nós não estamos cumprindo o decreto, em razão, não deixamos que nenhuma associação deixasse de atuar. Consta no nosso site todas as associações, sindicato e o conselho, e também os despachantes possuem um sistema que eles acessam no DETRAN, em que nós colocamos todos os despachantes que estão ativos e os que estão inativos. Porque, quando o cidadão é lesado por um despachante, ele não procura o conselho, ele procura o DETRAN, porque ele liga aquela profissional, aquela atividade ao DETRAN. Então, nós é que temos que notificar a entidade representativa para que ela tome providências, porque o cidadão procura o DETRAN, buscando essa solução. Então, quanto à questão dos despachantes, eu acho que a gente agora está aguardando. Então, o decreto não é de autoria do DETRAN. O doutor Rafael não disse que a associação não é entidade representativa. O doutor Rafael disse que o decreto diz isso. Ele fez uma interpretação para o diretor do que o decreto dizia. Então, o decreto dizia, realmente o decreto diz isso. Então, essa é a questão. Mas que o DETRAN não tem essa... nós precisamos do despachante para atuar, mas nós precisamos de um despachante com uma atividade regulamentada. Nós não podemos acatar quanto a essa questão de valores que são cobrados dos despachantes, nós não temos, né? Não é da nossa competência. Mas nós também não achamos correto que um despachante possa, pelo celular, por uma mensagem, por um e-mail, receber uma credencial, que a gente sabe que acontece com algumas associações, porque nós já tivemos a experiência. Nós cumprimos a lei, mas a gente sabe que tem associação que, se os senhores ligar e falar, eu quero ser um despachante, ele vai falar, deposita que eu te mando a credencial amanhã. E não tem nenhum treinamento, e a gente sabe que isso acontece. E hoje, cada dia maior, está esse número de fraudes, de documentos fraudulentos, autenticações falsas de cartório, selos falsificados de documentos que passaram por despachantes. Agora, especificamente em relação aos despachantes, a situação. Aqui, nesse aspecto, o que nós verificamos? A questão primordial, diante do que foi apresentado aqui pelos senhores, seja os representantes do DETRAN, da Polícia Civil, seja a das instituições aqui representadas, o que se verificou é uma discussão entre a possibilidade ou não de haver a restrição da modo como apresentado. Nós não temos dúvida alguma de que, realmente, quem pode regulamentar uma profissão é a União. Isso é inconteste, não é? Mas, obviamente, que nós estamos aqui diante de uma outra situação um tanto particular. O poder público estadual mineiro não tem como fazer uma regulamentação sobre uma determinada profissão. No entanto, o poder público mineiro, se eu usei a palavra brasileiro, me perdoe, corrigindo aqui, não. O poder público mineiro, ele não pode trazer a regulamentação em relação a determinada profissão. Isso é da seara do governo federal. No entanto, nós, como o próprio nome diz, nós estamos diante de relações de natureza pública. E o poder público não só pode, como deve, promover regulamentações de natureza voltada ao controle interno. Diferentemente do que se pode imaginar, a administração pública, os órgãos da administração pública estão sujeitos ao controle externo, seja o controle social, seja o controle executado pela Assembleia Legislativa, pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, enfim, por todos aqueles que detêm a atribuição, a função, a missão de execução do controle externo, mas nós temos um controle especificamente, que é, inclusive, o que mais atua no dia a dia, que é o controle interno. E, obviamente, que, diante disso, qualquer relação
poder público particular, ela necessariamente é muito importante que ela seja devidamente regulada. Exatamente para quê? Exatamente para que o Estado fique bem claro na relação Estado-particular, até onde o Estado pode ir e como deve se comportar o particular naquela relação Estado-particular. Por quê? Porque no Estado particular não está aqui nessa relação Estado-particular princípio maior a vigorar, preceito maior a vigorar, interesse público. Não é o interesse nem do particular, nem do Estado, enquanto governo, que deve ser o preponderante, mas sim o interesse da sociedade. E essas regras têm que estar devidamente postas exatamente para que o particular conheça-as e, tendo interesse em manter aquela relação, então que se apresente ao Estado. Pois bem, nesta situação aqui, vamos trazer aqui especificamente para o que foi apresentado. O disposto no decreto-lei, no decreto do senhor governador do Estado, ele traz exatamente muito claro: as entidades sindicais regularmente constituídas e ativas, nos termos da legislação trabalhista, e os conselhos de classe devidamente constituídos na forma da lei, cujo estatuto ou outro normativo preveja mecanismo. Pois muito bem, o ponto central aqui da discussão é o que se quer dizer com conselhos de classe. Pois muito bem, se nós formos lá na doutrina administrativista, o que nós vamos encontrar? Em onde se encaixam os conselhos de classe? Numa das espécies de fundações. Perdão, autarquias, hoje eu estou viajando. Nas espécies de autarquias. Mais especificamente, como é que se denominam essas autarquias? As autarquias corporativistas, ou também as autarquias profissionais. E qual é o objetivo dessas autarquias? Qual é a finalidade dessas autarquias? A fiscalização de determinada profissão. Tanto que as autarquias permitem a instituição de débito em relação àqueles que estão subjugados à sua fiscalização. Quem está, o engenheiro, ele tem lá os seus encargos perante o CREA. O Conselho Regional de Medicina tem lá os seus encargos junto ao médico perante o Conselho Regional, melhor dizendo. Então, o que nós temos que entender? Esse dispositivo, conselho de classes, da forma como está aqui, e diante das alterações que ocorreram na legislação, que o instituiu à época, será que esse conselho que hoje temos, do conselho, é o CRDD, esse CRDD, será que ele efetivamente se enquadra como uma autarquia corporativista ou não? Isso é uma questão que está sendo já discutida, como os senhores aqui apresentaram, seja no âmbito interno da administração pública estadual perante a Advocacia Geral e tanto também no âmbito externo por parte da 17ª Promotoria de Justiça que está se analisando. A questão, portanto, essa restrição seria possível ou não? E esse canto, nessa situação específica, não me compete aqui como um simples centro de apoio operacional, externar aqui o ponto final da discórdia, entre aspas, aqui, melhor dizendo, brincando com os senhores, né? Mas o que nós temos que verificar aqui, naturalmente, é possível ao Estado regulamentar uma relação particular? É. Aliás, não só é possível, como é devido. É recomendável, a boa administração pública assim o determina. Agora, como foi trazido pelas delegadas de polícia e pelo delegado de polícia aqui presente, essa associação, essa vedação ao cadastramento de associações, pelo que eu entendi, não estaria sendo aplicada na prática. Então, aqui até chegamos a uma situação tanto que interessante, né? O Estado edita uma regulamentação e ele mesmo agora vem aqui e diz que ele não
não está cumprindo essa regulamentação e que não é culpa dos agentes da Polícia Civil a edição de um decreto, porque, como muito bem ficou claro aqui, quem edita um decreto não é nenhum delegado de polícia e nem muito menos o chefe da Polícia Civil. Então, o que nos permitam aqui a sugestão, deputado Sargento Rodrigues, é no sentido exatamente de se conduzir visando a identificação de uma postura célere, seja no sentido de que os órgãos internos do Poder Público Estadual se manifestem de forma clara, no sentido de manifestar como está tratando esse Conselho. Porque se o Conselho ele for reconhecido como uma associação e não como aquele Conselho que seria uma autarquia corporativa, nós temos, então, um impeditivo à frente do parágrafo 2º. E se, ao mesmo tempo, não, ele é considerado como um conselho, como uma autarquia, pois, muito bem, então, como se explicar o credenciamento de outras associações? E, enfim, como se explicar a existência de um comando dado pelo próprio Estado, em âmbito de ampliação de regulamentação de uma lei, né, um decreto que nós temos aqui, que não venha a ser devidamente cumprido. Doutor Zé Carlos, para concluir, por favor. Então, concluindo a sugestão nesse ponto aqui, claro, em relação aos fatos trazidos aqui relacionados aos pátios, pedimos ao senhor presidente a remessa das notas taquigráficas em relação a este fato, para que possamos distribuí-las aos promotores com atribuições específicas na localidade. E com relação ao segundo tema, que refere-se aos despachantes, relatar que essas questões já vêm sendo tratadas pela 17ª Promotoria de Justiça e que, tenho certeza, chegará a um denominador satisfatório aos interesses da sociedade. E, obviamente, que o Ministério Público está aberto a todas as instituições, seja a instituição pública, seja as instituições privadas, no sentido de que apresentem e levem a essa situação, quaisquer situações que mereçam a demanda. Finalizando de vez mesmo, senhor, eu pediria licença para poder me ausentar. Eu tenho um compromisso também representando o senhor Procurador-Geral de Justiça, agora às 15 horas. E é lá na Fundação Dom Cabral, lá no Alphaville. Eu nem sei, então, mas vamos saindo. Mas eu vou esperar antes o doutor Eli Andrade se manifestar. A presidência agradece ao doutor José Carlos Fernandes Júnior, que aqui representa o Ministério Público. Agradecemos a presença dos convidados aqui presentes. A presidência passa a ser a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Passo a palavra ao deputado Cleitinho Azevedo, lembrando as suas excelências que ainda temos que votar os requerimentos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos presentes. Boa tarde, autoridades. Em especial que os agentes penitenciários estão aqui, que daqui a pouco a gente vai votar um requerimento de autoria do nosso presidente, que é Sargento Rodrigues, pela audiência pública. E a gente pede, vai implorar aqui que convoque tanto o secretário Otto e também o secretário de Segurança Pública aqui para poder resolver o problema de vocês e o respeito que vocês merecem. Sabe, vocês são que deu 6 horas da manhã, que eu estava correndo na praça aqui, vocês já estavam esperando já a situação. Então, mínimo de respeito e transparência. Porque ia convocar agora 700, agora está falando que vai convocar metade. Quer dizer que era 4.000 que tinha que convocar. 750. Agora já estão falando que é metade ali. Então tem alguma coisa errada. Então essa audiência é de suma importância para trazer transparência para vocês. São pais de famílias, tem um futuro aí para frente aí e precisa definir o quanto antes isso. Eu tive agora, sexta-feira, sargento, na penitenciária da minha cidade, na Floramar, e não é só convocar também não, se não der estrutura de trabalho para eles, não adianta nada convocar. Sabe, o mínimo é a estrutura de trabalho. Sabe, eu fui lá para defender humanos direitos, direitos humanos para humanos direitos. Eu fui lá para saber a situação hoje do agente penitenciário. O que eu vou fazer no meu mandato é visitar todas as penitenciárias aqui de Minas Gerais para ver a situação que anda hoje. Não só vocês vão ser convocados, se Deus quiser, mas para quem já é servidor de carreira e merece todo o respeito. Então, a segurança pública vai além da polícia militar, polícia civil, e tem vocês, que pegam um rabo danado todos os dias na situação que é para ter a convivência com bandido. A maioria das vezes é bandido. Então, vocês têm total meu respeito e que eu puder para fazer para vocês nesse mandato, que meu mandato está à disposição, tá bom? Agora, sobre essa situação aqui, é parar de... É ser objetivo, É uma máfia, é uma quadrilha,
Né? Não adianta ficar aqui, tem que falar a verdade mesmo. Agora, se a situação de vocês, do despachante, se é atividade, se é profissão, são trabalhadores que merecem respeito, gente. É o mínimo aí. São trabalhadores que merecem respeito. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu já estava de fora, já, né? Muitas das vezes um cidadão deixa de ir na delegacia para emplacar um carro. Muitas vezes aquele cidadão, sargento, que foi lá, por muitas coisas aconteceu, que ele parou numa blitz, está com o documento atrasado, depois precisa, procura despachante, porque tem medo do Detran, tem medo da delegacia. Não tem um mínimo de... Gente, vamos colocar uma coisa na cabeça, não estou generalizando aqui, não. Todo respeito à Polícia Civil, ao Detran, são servidores que não foram convocados, passaram por um concurso público e estão ali porque quer, não é obrigado a estar, não. Então, o mínimo é respeito pelas pessoas, gente. É o mínimo. Eu estou aqui hoje como deputado, se as pessoas me criticar, se as pessoas pegar, eu pedi para, quer dizer, eu não fui convocado, não, fui para a eleição, e hoje eu estou aqui para dar cara, para bater mesmo, e estou aqui como empregado do povo. Servidor público é empregado do povo, está aqui para servir o povo. Sabe? Então, muitas das vezes que acontece com o despachante, que é assim, eu não quero mexer mais com Detran e delegacia, não. Ela é maltratada, é com falta de respeito. A verdade é essa. A verdade no CRU é essa. Então, procura despachante para terceirizar, para não precisar de passar raiva. A verdade é essa. Então, a situação de vocês, como a situação de vocês também, vocês merecem mínima de respeito, são trabalhadores, sabe, que está aqui para trabalhar, sabe? Então, essa questão aqui, concordo com você, eu acho que o Estado tem que ter mais autonomia dentro da lei, cada Estado tem sua realidade, então que a gente pode ter autonomia aqui como deputado para fazer lei, que a maioria das vezes a gente não consegue fazer, porque esbarra, não é da nossa competência, como o próprio sargento Rodrigues disse, então a gente precisa disso. E se precisar de regulamentar aqui para poder dar essa liberdade para vocês trabalharem, o que vocês querem é trabalhar, contem com a gente, que a gente está aqui para isso. Polícia Civil tem total meu respeito, sabe disso, estou aqui para defender a Polícia Civil, mas vamos agora o seguinte, gente, vamos alinhar, sabe, vamos unir para fazer o melhor. Quem ganha com isso é o povo. Então, deixa aqui meu mandato à disposição de vocês. E, sargento Rodrigues, muito obrigado, estou aprendendo muito com Vossa Excelência aqui. Sabe, aprendo cada dia mais com você, e estou muito feliz de poder estar nesse mandato aqui com você, com Eli Grilo também, que a gente vai aprendendo muito e fazendo sempre o melhor para a população. Muito obrigado. Obrigado, deputado Cleitinho Azevedo. Vamos votar o requerimento. Depois eu faço as minhas considerações finais. Sobre a mesa, requerimento. Os deputados que subscrevem requer de Vossa Excelência nos termos regimentais sejam ouvidos Elaine Mazieiro e Breno Silva Pereira, representando os aprovados do processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública para o cargo de agente de segurança penitenciária em 2018. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a própria, permaneçam com 5 anos. Peço à assessoria que possa fazer os dois representantes adentrar o plenário. Outro requerimento, os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater a convocação dos aprovados no processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública para o cargo de agente penitenciário no ano de 2018. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria permanência com 50, aprovado. Outro requerimento dos deputados João Leite, sargento Rodrigues, Cleitinho Azevedo e Eli Grilo. Todos eles sejam encaminhados à chefia da Polícia Civil pedir providência para apurar as denúncias de irregularidades perpetradas no âmbito do Departamento de Trânsito, Detran, realizadas durante a 10ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública. Em votação, requer ainda que seja o referido órgão enviado as notas taquigráficas. Em votação, o requerimento, senhores deputados, com a própria permanência com 50, aprovado. Também dos deputados, seja encaminhada à Corregedoria Geral da Polícia Civil em Belo Horizonte pedir providência para instaurar o processo administrativo próprio, com vistas a apurar as graves denúncias de irregularidades perpetradas no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito, realizada durante a 10ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública. Nesta data, requer que nesse processo administrativo sejam solicitados ao Poder Judiciário a quebra dos sigilos fiscal e bancário, bem como a evolução patrimonial dos denunciados. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento dos deputados que seja encaminhado ao diretor do Departamento Estadual de Trânsito, pedido informações sobre o motivo de o Conselho Regional dos Despachantes, CRDD, mesmo já tendo sido reconhecido como uma associação privada, ainda continuar cadastrado junto ao Banco de Dados do Detran. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a prova, permaneçam com 50, aprovado. Requerimento seja encaminhado ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público, pedido de providência para apurar as denúncias de irregularidades perpetradas no âmbito do Departamento de Trânsito, Minas Gerais, Detran, realizado durante a 10ª reunião ordinária dessa comissão. Se requer ainda que seja o referido órgão enviado as notas taquigráficas. Em votação, requerimento, senhores deputados, com a própria permanência com 50, aprovado. Requerimento que seja encaminhado à Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público, do Ministério Público, pedido de providência para apurar as denúncias de irregularidades perpetradas no âmbito do Departamento de Trânsito,
realizada durante a 10ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública em 7 de maio de 2019. Requer ainda que seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a prova permanece com 5 votos. Aprovado. Requerimento que seja encaminhado ao diretor do DETRAN de Minas Gerais. Pedido de informações sobre a forma com que o Conselho Regional de Despachantes Documentalistas, CRDD, é classificado perante os registros do DETRAN. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a prova permanece com 5 votos. Aprovado. Requerimento que sejam encaminhados à Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público as notas taquigráficas da 9ª reunião ordinária dessa comissão, que teve oportunidade de debater a suposta ocorrência de cartel e comercialização de placas e identificação de veículos do Estado. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a prova permanente com 5 votos. Aprovado. Requerimento que seja encaminhado nos termos regimentais, especialmente o disposto no artigo 233, inciso 12 do Regimento Interno, encaminhado ao diretor do Departamento de Trânsito, pedido de informações acerca da observância dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa no âmbito do processo administrativo que tramitou perante o DETRAN, que culminou com o descredenciamento do Pátio Sul, no município de Poços de Caldas. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a prova permanente com 5 votos. Aprovado. Requerimento que seja encaminhado à Promotoria de Justiça e Defesa do Patrimônio Público as notas taquigráficas da 10ª reunião ordinária dessa comissão, que teve por finalidade de debater os efeitos do decreto 47491, publicado em decorrência da Lei 18.037, que dispõe sobre a regulamentação do cadastro de entidades representativas de despachantes por atuação no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito, bem como debater a suposta ocorrência de irregularidade nos procedimentos administrativos relacionados ao credenciamento de pátios. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a prova permanece com 5 votos. Aprovados os requerimentos. A presidência informa aos convidados e às autoridades aqui presentes que, caso desejam se ausentarem, podem ficar à vontade, que nós vamos ouvir agora a senhora Elaine Mazieiro e o Ari César de Moraes. Portanto, os convidados e autoridades, fiquem à vontade. Caso haja ainda alguma sugestão de requerimento, deixe aqui aos nossos convidados, deixe aqui com a doutora Laura ou com a assessoria da comissão, que nós faremos, em data oportuna, novos requerimentos. Sem prejuízo dos que foram aprovados aqui, novos requerimentos e dobramentos poderão ser aportados, porque nós estaremos encampando os requerimentos para eles serem aportados. Porque, às vezes, alguma situação não foi contemplada ainda que vocês desejam, faz a sugestão de requerimento por e-mail e manda ao nosso gabinete, que o requerimento será aprovado, né, pelo menos apresentado na próxima comissão. A presidência também gostaria, antes de passar a palavra, dizer que não se trata aqui de uma briga de despachantes ou de apenas alguma questão pontual que aconteceu aqui em relação ao Sebastião Joaquim Júnior. Nós entendemos que as denúncias que foram apresentadas são gravíssimas. O DETRAN tem uma resposta a ser dada à Comissão de Segurança Pública da Assembleia, à Corregedoria Geral de Polícia Civil, que o Ministério Público precisa atuar firme, né, de forma rigorosa. Vou deixar aqui novamente alertado o doutor Roberto Alves Rezende, a doutora Adriana Patrícia, a doutora Andréa Mendes. Estarei cobrando do DETRAN, da chefia da Polícia Civil e da Corregedoria. Se não houver uma resposta, e obviamente nós vamos dar o tempo necessário para que essa resposta aconteça, com certeza eu estarei encabeçando aqui um pedido de comissão parlamentar de inquérito, que o deputado Cleitinho e o deputado João Leite também já confirmaram que assinarão junto conosco um pedido de comissão parlamentar de inquérito para investigar todas essas denúncias, porque elas estão acontecendo em todo o Estado. Então, nós queremos, por parte da direção da Polícia Civil, uma resposta enérgica, imediata, quanto às denúncias que aqui foram feitas à Comissão de Segurança Pública.